medo, anseio, desespero às vezes pelo que a impressão dos outros vai causar na gente e acaba moldando um pouco das nossas atitudes e consequentemente com o tempo pensamentos, falas e até com quem a gente passa a andar. Talvez a gente ainda não se conheça, então prazer, meu nome é Matheus Morato e esse tema ser o primeiro vídeo do canal não é por acaso. Eu criei esse canal para somente me comunicar com as pessoas que, assim como eu, já passaram, estão passando pela tão temível vida adulta. Nesse meu primeiro vídeo eu quero conversar um pouco sobre alguns desafios e até obstáculos que a gente acaba colocando para sermos nós mesmos simplesmente pelo medo do que os outros vão pensar da gente. Peço que você contribua se inscrevendo no canal aqui embaixo e também dando um like caso você se interesse pelo tema e goste do vídeo. Meu intuito com o canal é justamente mostrar para outras pessoas que elas não são as únicas passando por alguns desses problemas e ou a gente não tem com quem conversar ou a gente se sente envergonhado ou até exposto demais para colocar esses problemas para frente. E olha o tema do vídeo voltando aí. A opinião alheia nos afeta de diversas formas e elas podem surgir de falas, olhares, atitudes dos outros quanto a gente ou simplesmente a gente tá viajando e achar que os outros estão pensando alguma coisa. É muito normal postar uma foto, por exemplo, e não ter um número de likes adequado e você pensa em excluir a foto depois. Isso tudo é um sentimento de os outros te aceitando. Eu não sei quando que a opinião alheia começou de fato a importar pra mim, mas eu sei que é um dos motivos principais de eu fazer psicólogo. Como eu falei, eu não sei se ela veio de uma situação pontual ou se ela veio simplesmente de viver, mas ela se manifesta tanto no meu círculo social quanto familiar e acaba afetando todo mundo de uma forma muito peculiar e de formas diferentes. E eu falo no plural porque eu creio que todo mundo tem esses momentos de não querer se expor demais ou não querer colocar certo ponto de vista simplesmente por esse medo de julgamento. Medo esse que não dá pra negar. Pouco a pouco também vai formando quem a gente é, o que a gente pensa ou pelo menos o que a gente resolve expor. Quanto mais a gente omite quem a gente é, mais a gente passa a acreditar que a gente é aquilo. Às vezes eu não sou o filho mais obediente, sou a pessoa mais certinha ou até que eu não sou o amigo baladeiro ou algo do tipo. Mas essas pressões e mini impressões dos outros quanto a gente faz a gente acreditar que a gente precisa daquilo. A gente precisa daquilo para ser aceito. E por experiência própria, isso pode afetar seu jeito, sua fala, o que você gosta ou não, e até suas paixões. Sabe entender o que de fato faz sentido pra você, o que você quer fazer. Talvez a opinião dos outros te afete também nesse lado. A gente se molda e é moldado por isso. Muitas vezes se encaixando em moldes que não são os nossos. E pouco a pouco entender isso é ainda mais difícil. Quanto mais você deixa o tempo passar, mais você passa a acreditar que você é aquilo que você se tornou. E talvez você seja. É uma discussão um pouco mais filosófica por esse lado. Mas eu creio que o principal disso tudo é até evitar algumas crises. Seja de ansiedade, por você não estar conseguindo falar e tem muita coisa dentro de você que você acaba guardando. Mas também uma crise de identidade. Quem que eu sou, o que eu gosto, com quem que eu gosto de andar. E quando começa a surgir esse tipo de questionamento, você começa a questionar quem você é. E mesmo sendo por questões totalmente diferentes, é um lado muito pessoal, creio que todos eles partam do mesmo princípio, necessidade de aceitação. A gente é dependente disso desde a nossa criação. Citando a pesquisadora Brené Brown, no seu livro Coragem de Ser Imperfeito, estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. E esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida, e sem ele, sofremos. O livro discorre durante todo o seu discurso sobre a vulnerabilidade. Entender que a gente é vulnerável, entender que a gente vai errar, que a gente não é perfeito e que a gente não precisa fazer parte do molde que pro outro faça sentido, mas sim que pra gente é o ideal. A questão e o resumo de tudo isso é: a aceitação do outro é algo essencial pro ser humano. É ser humano. A aceitação é dependente pra gente. Vivendo em sociedade, a gente precisa dessa aceitação pra sentir o pertencimento. A gente se cobra por isso porque a gente precisa disso. A gente precisa se sentir pertencido. Seja num grupo de amigos, seja na família, seja no trabalho. E eu acho que o mais interessante é que mesmo quando a gente já faz parte de um grupo, muitas vezes a gente ainda fica com aquela pulguinha atrás da orelha de: e se eu fizer alguma coisa que me faça não pertencer mais a isso? E se eu errar? E se eu falar alguma coisa que não seja adequada? E se eu fizer uma piada que não vai ser tão engraçada? E se eu for julgado por isso? Nosso sentimento não é só de pertencer, mas sim de ser aceito quando já se faz presente. E é esse pertencimento que vai trazer segurança pra gente, que do contrário vem a temida insegurança. Sentimento de se sentir inseguro é algo normal, principalmente sendo adulto, vivendo com coisas que a gente nunca vivenciou antes. A gente passa a ter referência, passa a ter gatilhos e pra gente também é novo e faz, consequentemente, a gente se sentir inseguro sobre as nossas ações. O medo de fazer alguma ação ou de me portar de certa maneira está totalmente relacionado com a minha falta de segurança sobre aquele ponto. É pouco a pouco relacionado com o tema do livro, de que você se entender como vulnerável vai te trazer justamente a segurança de tudo bem,
tudo bem errar, tudo bem não ser engraçado, tudo bem dançar numa festa, por exemplo, porque é o que eu quero, sem ligar porque os outros vão pensar sobre aquilo. E eu sou um exemplo que trago essa dualidade, tanto no meu dia a dia, ao mesmo tempo para alguns ramos específicos da minha vida. Apesar de várias inseguranças quanto aos outros, eu sempre fui um Matheus muito extrovertido fora de casa. Mas dentro de casa, essas minhas inseguranças sobre como que eu ia me mostrar, por exemplo, para os meus pais, sempre me fez ser mais quieto, sempre me fez ser mais na minha. Eu não sei de onde que veio isso, pra ser sincero, nunca tive uma má relação com meus pais, mas simplesmente me sentia confortável de ser esse Matheus fora de casa, o que também acabou criando uma dualidade na minha cabeça de quem que eu sou, o que eu gosto, qual que de fato é minha personalidade. Eu acho que é normal, tá? É normal por esse medo do julgamento, mas ao mesmo tempo até você se sentir confortável com esse grupo. Seja um grupo novo, como novos amigos, uma cidade nova que você vá, um trabalho novo que você precisa socializar, mas ao mesmo tempo familiares, que pra mim demorou mais de 20 anos pra eu conseguir ter uma relação um pouco mais próxima e de uma maneira diferente da que eu tinha quando eu morava com eles. Eu não sei o quanto tem a ver com esse lado familiar, mas pelo lado extrovertido que eu comentei, fora de casa, mesmo assim eu mantive muitas inseguranças. Eu sou o tipo de cara que tenho calafrio só de imaginar que a pessoa não goste de mim, ou que a pessoa não vai gostar de alguma atitude minha, fala, enfim. Esse é o primeiro vídeo do canal, também tem totalmente a ver com isso. De romper algumas barreiras que, enfim, eu não posso fazer nada pelo que você vai achar do que eu tô falando, do que você vai achar do meu canal, ou sobre o que você vai achar do que eu penso. Isso vem um pouco mais de desprendimento e daquele entendimento de eu vou errar. Eu não vou ser perfeito, ou eu não vou agradar a todos. E pouco a pouco a gente começa a se entender com isso. No geral, esse medo se esbarra em eu me expor demais ou eu me expor de menos. Será que a pessoa tá me achando interessante? Ou será que um ato que eu vou fazer vai fazer a pessoa simplesmente se afastar? Qualquer que seja a atitude, fala, ação, reação, tem que ser pensada. Ou, quando não pensada, aí sim me traz mais calafrio de será que eu errei? Será que eu dei tal impressão pra aquela pessoa? E pouco a pouco isso vai me consumindo por dentro, sabe? Trazendo um caso meu relacionado com isso, há um tempo atrás eu saí de uma entrevista de emprego sofrendo pelo que o outro tinha pensado, como o outro tinha reagido, por que o outro não tinha reagido de forma positiva e simplesmente achando que tudo que eu falei em certo momento tinha sido horrível. No final das contas, passaram-se muitas crises de ansiedade e muitos pesadelos relacionados com essa entrevista. E no final das contas, no feedback, todos aqueles pontos que eu achava que tinham ido mal foram bem. Tudo aquilo que eu achava que tinha mandado mal, que a pessoa não tinha concordado ou simplesmente não tinha reagido bem, foram elogiados. No final das contas, o que eu quero trazer com isso é: para de sofrer pelo que o outro vai pensar da gente. Para de sofrer por algo que você nem sabe se de fato é aquilo que você acha. Porque muitas vezes a gente acaba se colocando uma pressão que nem existe. Nossa mente nos sabota para sofrer antecipadamente por coisas que às vezes a gente nem controla. E ressalto, nada que eu tô falando aqui cruza a linha do que é correto ou não é correto. Obviamente você passar uma linha do respeito e tudo mais deve sim ser levado em conta na hora que você fala alguma coisa pro outro, ou até de alguma atitude que você tenha. Mas tudo isso faz você repensar, o que faz também com que abre esse espaço de você moldar as suas atitudes para aquilo que você acha que é correto. Você ouvir um feedback, por exemplo, que faça você repensar sobre aquela fala, atitude, jeito, pode ser algo que vai te engrandecer. E aquilo sim pode fazer sentido, não só para se fazer bem, como para a sociedade, como para o outro, como para suas relações. Hoje, há mais ou menos um mês, a minha situação mudou. Depois de 5 anos e meio trabalhando numa multinacional, além de outros 3 anos tendo a minha própria marca de roupa e outros 2 anos sendo monitor de viagem de formatura, finalmente não estou fazendo nada. Pra não falar nada, estou fazendo isso aqui. Meu objetivo agora é justamente focar nos meus projetos, mesmo que surjam várias questões. O que os outros vão pensar sobre esse vídeo? O que os outros vão pensar sobre essa minha nova jornada? Será que eu não deveria arranjar um emprego? Será que os outros vão pensar que eu sou um vagabundo porque eu não tô arranjando um emprego por hora? Mas calma. Depois de muito tempo, eu tenho justamente um tempo pra mim, pra entender as minhas paixões, entender o que eu gosto, e felizmente eu me programei pra isso. E agora meu objetivo é justamente deixar disso ser uma barreira. Trabalhar essa questão de não depender tanto da opinião dos outros pra escolher aquilo que eu quero fazer. E eu acho que muito disso vem da conclusão que eu quero trazer aqui. Muito do que a gente precisa fazer é se entender, como dito pela Brené Brown, como vulnerável, ao mesmo tempo que a gente se entende como ser humano. A gente depende de aceitação, mas para isso a gente precisa se aceitar. Entender quem é a gente e, consequentemente, como a gente vai lidar com isso. Porque nem sempre a gente gosta 100% daquilo que a gente é. A gente precisa confiar nesse serzinho que foi criado, como a gente falou, até a vida adulta, que agora vai ter que caminhar com suas próprias pernas. Eu vou te contar um segredo. Se a gente parar 1 minuto para pensar em tudo que a gente leva mais do que 1 minuto sofrendo, pensando, matutando na nossa cabeça,
a gente vai perceber que grande parte dessas questões não vão importar pra gente. Não vai mudar nada na minha vida um comentário negativo que às vezes surge. Não vai mudar nada na nossa vida o que Pedrinho pensa sobre mim. Como eu citei, cada caso é um caso e todos temos motivos muito pessoais ou até áreas distintas que a gente acaba atribuindo esse nosso medo e esses nossos receios. Então a gente não tem uma fórmula específica pra conseguir passar por eles. Eu acho que um pouco do que eu falei aqui no vídeo já leva a gente pra esse caminho, mas com certeza a gente ainda vai voltar a discutir sobre alguns desses tópicos. Pra mim, no momento, esse canal é o exemplo mais claro desse exercício. Deixar tudo pro lado e simplesmente fazer aquilo que eu quero. Dê o seu primeiro passo, dance numa festa, fale alguma piada que você queira, comece a tirar do papel algum plano ou ideia que você teve. Por experiência própria, a exemplo do canal, às vezes você percebe que aquele prazer que te faltava há bastante tempo vai surgir justamente desse primeiro passo. E aí, quem sabe você percebe que você devia ter dado esse primeiro passo há muito tempo. Resumindo os principais tópicos desse vídeo. Ninguém é blindado pelo julgamento alheio e nem de ser moldado por essas atitudes, independente do nível de impacto que isso tenha na sua vida. Não reconhecer justamente ser afetado por isso é o que muitas vezes te molda sem você saber. E que no futuro pode te gerar algumas crises não tão desejadas, e que a gente também vai conversar sobre isso no futuro. Essa nossa reação é normal, é ser humano e está totalmente relacionado sobre o pertencimento, ser aceito para pertencer. E se a gente não se sente assim, a gente deixa a nossa cabeça às vezes manipular alguns dos pensamentos que a gente atribui. E se a gente não aceita essa vulnerabilidade, aceita que a gente pode errar, se a gente não se sente pertencendo a algo, muitas vezes a gente acaba se moldando erroneamente. A gente acaba se moldando com coisas que não são quem a gente de fato é, simplesmente para ser aceito pelo outro, sem saber muitas vezes o que o outro de fato quer. Às vezes ele quer exatamente você. Que o principal ponto aqui é, não se deixe afetar pelo que os outros vão pensar da gente. Você precisa, primeiro de tudo, se aceitar, entender quem você é, para aí sim ter um pouco mais de tranquilidade para se expor. E aí é bom que você se arrisca um pouco mais e dá aquele primeiro passo que eu falei. Essa e todas as discussões que eu trouxer aqui no vídeo, eu não quero que parem aqui no vídeo. Quero que você também dê sua opinião e fale um pouco sobre as suas experiências aqui no comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que vai gostar. Também me siga nas outras redes sociais. Por lá eu vou tentar puxar alguns desses assuntos para consequentemente ver com vocês outros temas que interessam. Nos comentários também, deixem ideias de novos vídeos, novas coisas que a gente consiga discutir por aqui, mas principalmente deixem comentários sobre o assunto. Para mim vai ser muito importante nutrir essas informações e essas discussões com coisas que vocês também vivem. Eu trago o meu ponto de vista, ao mesmo tempo que eu também trago referência de pessoas próximas a mim ou de livros e conteúdos que eu consumo. Mas a opinião de vocês pra gente construir essa discussão juntos é super importante. Obrigado e vejo vocês na próxima.